Estamos aqui hoje com o Dr. Maxwell e com o Dr. Wandelson, e o tema de hoje vai ser endometriose e fertilidade. Oi, tudo bom, Dr. Maxwell? Tudo bem. É um prazer ter você aqui. Obrigado pelo Gostaria convite. que você se apresentasse. Eu sou o Maxwell, sou cirurgião do aparelho digestivo, né? E hoje boa parte da minha atuação profissional está dedicada à endometriose profunda, basicamente a endometriose intestinal e outros tipos de endometriose pélvicas. Certo. Né? E você, Wandelson, pode se apresentar? Boa noite, eu sou Wandelson Rangel, sou ginecologista e especializando em reprodução. Ótimo. Então, vou começar agora fazendo algumas perguntinhas para vocês, né, para começar a nossa conversa. Eu gostaria que vocês dissessem o que é endometriose, explicassem para os pacientes, para as pessoas que estão ouvindo, o que é endometriose, essa definição de endometriose. Bem, a endometriose é o crescimento do tecido intrauterino, né, do tecido endometrial, da camada interna do útero, em locais ectópicos, em locais fora dessa camada, né? Pode se dar por existem algumas teorias de como isso acontece. A principal, assim, a mais comum de se mencionar é a menstruação retrógrada, né? Há outras teorias, como eles chamam de metaplasia celômica também, que seria a formação daquele tecido de forma ectópica, não é? Por determinação, enfim, de formação tecidual mesmo. E também existe a teoria da genética, né? Eu acho que a endometriose, né, esse tecido que deveria estar dentro do útero, como o Wandelson falou, em relação à menstruação retrógrada, é muito mais entendível, né? O útero se preparou para engravidar, não ocorreu a fecundação, no implante do óvulo fecundado, menstruação, novo ciclo menstrual. Se operasse uma paciente nesse período, nessa situação, para uma apendicite, para um outro caso agudo, você vai encontrar sangue na cavidade abdominal. E é possível você reconhecer que existem células ali naquela pelve. Teoricamente, ela não teria nenhuma conexão sanguínea que alimentasse a sobrevivência dessas células. Mas, por algum motivo, algumas células ali vão se tornar viáveis e se implantar em alguns órgãos, desenvolvendo a endometriose fora do útero. E esse tecido fora do útero tem a mesma influência hormonal do ciclo menstrual. Então, ela vai menstruar enquanto o útero também menstrua. E, ao longo do tempo, esse foco vira um nódulo inflamatório. Por isso que a gente fala de endometriose como uma doença inflamatória crônica, né? E que traz muita dor para essa paciente e consequências dessas inflamações desses nódulos, né? Isso, essa teoria ela é mais assim, mais aceita justamente por isso, né? Uhum. E aí a gente pensa, mas todas as mulheres passam por essa menstruação retrógrada, né? Mas porque só cerca de 10% das pacientes que têm endometriose. Aí se explica, né? Talvez, a questão imunológica. Isso. Exatamente. Porque, na realidade, a doença da endometriose é uma disfunção imunológica, né? Teu macrófago não reconhece que aquela paciente estaria normal, né? E aquele foco cresce favorecido por uma condição imunológica e que o teu sistema imunológico não reconhece, não limpa e permite que ela permaneça lá. Tem fator imunológico, genético, né? A gente sabe que, por exemplo, pacientes que têm alguém na família, mãe, irmã com endometriose, também tem mais chance de ter endometriose. Sim. E, então, quais são os fatores de risco dessa paciente? Quais são os pacientes que normalmente aparecem mais com endometriose? Bem, o fato de apresentar respostas inflamatórias, né? Tipo, doenças que levam a condições inflamatórias, como, por exemplo, a obesidade, né? Que é uma delas. Sim. E está ligado também diretamente a uma questão alimentar, né? A questão da endometriose também, você pode pensar que um fator que pode predispor ela, né? Ela já nasceu com esse sistema imunológico com essa predisposição. Então, tudo que favorece ao desenvolvimento da inflamação vai desenvolver a endometriose, né? Fatores como... Normalmente é comum essas pacientes que têm endometriose, talvez tenham doenças autoimunes, outras doenças autoimunes. Tiroidite de Hashimoto, lúpus eritematoso sistêmico, psoríase, doenças inflamatórias intestinais, e não se sabe por que a explicação. Mas, na realidade, a origem dela está na mesma coisa do sistema imunológico. Tem algum problema que favorece ela. E aí eu falo muito para minhas pacientes que procuram já para o tratamento, porque acho que me procuram, já vem para alguma coisa para eu ter que tratar. Já vem encaminhada de alguma referência. Diz assim, olha, minha avó, ela teve 13 filhos.
mas ela casou ali por seus 15 anos. Olha, ela podia ter endometriose, né? Mas como ela tem vários filhos durante muitos anos da vida, uma doença essa que talvez demore 7 a 8 anos para se tornar instalada. Então, eu preciso de muito tempo. Não vai dar tempo para ter eles. Mas aí fica eu digo assim, talvez sua avó diz assim, olha, você está com essa dor, mas quando você casar, seu filho vai melhorar tudo. E na realidade a gente sabe que hoje não, porque a gente vive um cotidiano diferente, né? Hoje você estuda, né, da maternidade mudou, né? As mulheres procuram lá para os seus 30 anos, em média, para procurar ter filhos, né? Então isso está bem relacionado. Né? Passam mais tempo fazendo ciclos menstruais, né? E aí, consequentemente, isso meio que retroalimenta essas ilhotas de implantação, né? Peritoneal, muitas vezes. Isso, quinto fator de risco é mulheres que nunca engravidaram, que justamente não passaram por esses períodos de pausa, né, de bloqueio. Exato. Pacientes que tiveram a menarca, né, a primeira menstruação muito cedo. Tudo isso vai influenciar, porque ela vai ter mais tempo de exposição como é uma doença hormônio dependente, né, o estrógeno principalmente. Então, são fatores de risco que a paciente vai passar mais tempo exposta a esses hormônios, né? Vocês têm alguma orientação para essas pacientes que estão procurando vocês em relação a exames que a gente vai fazer para poder diagnosticar essas pacientes? Como é que é essa investigação? Bem, inicialmente, o exame de ultrassom, um ultrassom de rotina mesmo, básico, ela já consegue identificar, em alguns casos, a depender, obviamente, do quão a doença está instalada, né? Mas, quando há suspeita clínica, muitas vezes a gente tem que partir sempre da clínica, né? Dos sintomas que a paciente apresenta. Aí a gente pode pedir um ultrassom com rastreio para endometriose com preparo intestinal, que seria o padrão ouro, né, para fazer. E, em alguns casos, também pedir já uma ressonância de pelve também para avaliar. Acho que, exatamente, o que eu acho que o ponto fundamental nessa procura, que as pacientes possam perder tempo, né, no diagnóstico da doença, é que quando você procura um serviço que não tem esse foco no desenvolvimento da endometriose, passa muito tempo fazendo talvez um ultrassom simples, normal, né? Não preparado, normal. E ele não chega ao diagnóstico. E aí ele diz assim, poxa, você tem dor, mas seu exame é normal. Exato. E ela convive com aquela dor e sem saber, todo exame deve ter algum problema, porque que todo mundo fala, mas eu não sinto esse problema, porque ninguém faz o diagnóstico que eu tenho. Correto. Mas eu acho que o ultrassom, realmente, com preparo intestinal, o Vandelso falou correto, é o melhor exame hoje para rastreio, é simples, rápido, barato, e menos complicado para ser realizado. Mas tem que ser procurado um serviço especializado para isso. A ressonância já não precisa de tanta especialidade, mas eu preciso de também alguém focado, um olhar diferenciado para a endometriose. Em que pese também que o ultrassom, para essa finalidade, eles têm que contemplar justamente a investigação dos compartimentos, né? Médio, posterior, anterior. Então, muitas vezes, aquele ultrassom mais simples que se faz, se a paciente, como eu falei, tiver uma doença mais evidente, vai ser identificado. Mas existem os casos, né, professor, que já deve começar, que assim, a doença está incipiente. Exato. E aí são os tipos da doença, né? Se ela é superficial, se ela é profunda, se ela é intestinal. Não é? E aí, baseado nisso aí, a gente tem que fazer o exame seguindo certas etapas, né? Foi importante isso que vocês falaram em relação a paciente estar fazendo ultrassom pélvica normal e está dando tudo certo, não tem nenhuma alteração, porque o tempo para o diagnóstico dessas pacientes geralmente é muito alto. Exato. Né? Cerca de 8 anos, 7 anos, para ela conseguir esse diagnóstico. Porque ela passa pelos profissionais, tá tudo, é normal sentir dor, aquele mito, né? No período menstrual, que é normal sentir dor. Mas vai melhorar, é normal sentir dor. E vai levando isso, os exames normais. E quando vai resolver aparecer num exame comum, já está bem mais avançado, né? E quais são os sintomas que mais aparecem nas pacientes, que mais elas procuram o médico, que seja mais comum dessas pacientes com endometriose? Na rotina clínica, né, no ambulatório, a gente consegue identificar que essas pacientes elas chegam muitas vezes com queixa de dispareunia, uma dor em determinadas posições quando estão tendo a relação. Percebe também que elas têm disenteria perto do período menstrual, uma diarreia perto do período menstrual, uma dor retal mais profunda, ela descreve mesmo uma dor mais profunda, né, quase perianal mesmo. E também outros processos como
sangramentos mais intensos quando a gente tem outras doenças associadas, como no caso a adenomiose também. Né? Adenomiose, que é endometriose do útero. Exato. Isso. Eu acho que os sintomas que, basicamente, da mulher, ele procura 70% procura por dor. 30% vai procurar tô tendo dificuldade. Rapaz, eu quero engravidar. Doutor, eu não estou conseguindo. 30% vai procurar por dificuldade de gestar. E aí, muitas delas já têm um histórico de dor já agregado. E aí, quando você investiga com essa paciente, que a dor é muito característica do período menstrual, fatalmente, se for um bom exame, você vai fazer o diagnóstico de endometriose. Isso, então essas pacientes chegam com esse relato, né, que você falou de dispareunia, que é dor na relação sexual, dismenorreia, né, que é dor durante a menstruação, dor mais intensa, porque às vezes não é só uma cólica, claro. É comum sentir uma certa cólica quando você está menstruando, que o útero vai contrair para eliminar aquela menstruação, mas não é uma dor incapacitante, uma dor que não melhore com medicação, né? Fora os outros fatores que você falou, gastrointestinais, que também podem surgir, que provavelmente as pacientes que chegam para vocês devem chegar com muitas queixas dessas, né? Já que você aparelho digestivo. De aparelho digestivo. E infertilidade, né? Porque como esses focos de endometriose, eles vão estar com esses sangramentos na cavidade pélvica, é como se estivessem causando cicatrizes, né? Sim. Na pelve. Então, é como a gente explica para a paciente, fica tudo mais grudadinho. Exato. Então, isso pode afetar... muda a anatomia natural. Muda a anatomia da pelve, distorce a natural. Anatomia. E vai prejudicar, principalmente, um dos que mais prejudica, nesses casos das pacientes que estão tentando engravidar, são o endometriomas, né? Que são endometriose no ovário, que é o mais comum. E as trompas, né? Que a localização das trompas, a alteração das trompas que vão causar mais essa infertilidade. Quanto anatômica, né? Das trompas, né? Porque você pega as trompas que naturalmente estariam voltadas para baixo, né? Ali com a fímbria encostando no ovário, e elas podem estar cefalizadas, aderidas, né? E só o fato dela estar cefalizada ou tortuosa já dificulta, né? Já atrapalha também o processo de gravidez. E às vezes você faz até a histrossalpingografia, você vê que ela é pérvia, mas a função dela não é adequada. O contraste demora mais para vazar. Mais lento. A trompa está... Porque às vezes se a gente fosse olhar só o laudo, né, da histrossalpingografia sem olhar a imagem, a gente vai achar que está normal, que o exame está normal. Porque ele vai falar cote positivo, que é vazou, contraste bilateral, trompas pérvias, mas se a gente não olhar direitinho a localização dessas trompas, feito você falou, cranializada, mais para cima, né? Ou então tortuosas, a gente tem que olhar a imagem, né? Para interpretar melhor. O médico sempre tem que olhar a imagem dos exames para poder interpretar melhor esses exames, né? Verdade. E além disso também, né, tem a questão da endometriose, além do endometrioma, também o processo endometriose, o processo inflamatório associado à doença endometriose, também afetar diretamente o ovário, né? Afeta na contagem também, reduzindo a reserva ovariana, né? Também. E causa dano celular também, né? Um ambiente mais inflamatório vai causar um dano maior no óvulo. A gente vê que o óvulo não tem uma qualidade tão boa como o de óvulos de pacientes que não têm endometriose. Isso né? é verdade. Tem um fator também hormonal, né? Que a endometriose também libera um certo fator hormonal que altera o metabolismo, né? E o próprio estrogênio também, fazendo com que elas tenham também um ciclo menstrual alterado, né? Em alguns casos fica irregular, além do sangramento também aumentado que pode ter, e esse fator hormonal também altera as próprias ovulações que ela tem, isso também atrapalha o processo de gravidez também, né? É uma das coisas que atrapalha. E quais são os tipos de endometriose? Quais são os locais mais comuns de serem acometidos, além do ovário, que a gente já citou que é o mais acometido? A endometriose, na verdade, ela pode ter uma distribuição complexa na pelve, né? Vamos dizer assim, ela pode atingir a bexiga, ela pode atingir o ureter, que é o que drena os rins, né? Ela pode atingir o teu intestino, ela pode atingir o diafragma, tórax, né? Então, é uma doença que vai entender que parecido parece ser um câncer, né? Isso. Que ela se distribui dessa forma, como se fosse uma doença que se dissemina, né? E só o câncer você vê isso. Mas é uma doença benigna, né? Uma doença benigna. Eu gosto de comentar o seguinte, eu fiz a minha proficiência em cirurgia robótica, foi em 2016, e aí eu tinha muitos pacientes de endometriose retal, intestinal para operar. Eu operei alguns casos de câncer de reto, né? E
lógico que para você poder atuar como cirurgião robótico, você precisa de um tempo de treinamento em que vem um procto, um expert, que vai te ajudar a lidar com o robô para tu operar aquilo ali. Aí ele falava assim, é um colega que vinha do Rio de Janeiro, do INCA, né, do Hospital do Câncer. Ele disse, rapaz, tu não tem câncer, não? Porque eu tô achando que essas endometriose é pior do que o câncer. Porque era uma cirurgia muito diferenciada, assim, porque é uma doença que dissemina, infiltra, né? E não é um tecido fácil de identificar a anatomia natural, porque quando tu vai operar esses pacientes, você tem que tentar restaurar essa anatomia. Então, a distribuição apêndice, intestino delgado, ureter, bexiga. É uma distribuição pélvica bem complexa e casos eventuais, tórax. Né? Tórax e diafragma. São mais raros, São né? Mas acontecem. Há relatos até de distribuição no tecido nasal. Nasal, eu já vi também cerebral relatos. também. Cerebral, né? Que assim, são bem raros, são mais comuns, são esses que a gente falou, né? Ovário e intestino. Mas também tem essas apresentações mais raras, né? As anômalas, né? E umbilical também. Umbilical. Eu já vi paciente. Aí ela, doutora, toda vez que eu menstruo, sangra no meu umbigo. Eu tenho uma paciente dessa agora. Aí, assim, não é tão comum de acontecer, mas também podem aparecer, né? Verdade. E esses sintomas que as pacientes apresentam, por exemplo, muitas pacientes são assintomáticas, né? 5 a 10% elas são assintomáticas. 5 a 10%. Ou seja, o que dificulta mais ainda o diagnóstico. Porque aquele diagnóstico incidental, né? Acidental. Foi lá, durante o exame, conseguiu encontrar. A paciente não tem queixas clínicas, mas ela já tem exames alterados, pode ter algum exame alterado, e vai dificultar o diagnóstico, porque ela não vai chegar no consultório com essas queixas e não vai atrás dessa endometriose. O que pode dificultar mais para frente é essa questão da fertilidade, né? Quando a gente for descobrir, já está com mais alterações que dificultam essa gravidez. Quanto mais elas deixam o projeto da maternidade mais para frente, em relação aos outros projetos que têm de vida, mais a doença naquelas pacientes em que ela é incipiente, e nesses 5% aí que não vai progredindo, e aí altera a anatomia e a gente vai tendo essas dificuldades, né, da fertilidade. Isso. Por isso que é muito importante conversar com essas pacientes sobre essa questão da fertilidade, né? Para elas ficarem cientes desse prognóstico da doença, né? Que é uma doença evolutiva, né? Sim. Que ela não é uma doença que a gente vai tomar uma medicação agora e vai ficar boa e depois não vai voltar mais. Um tratamento feito um antibiótico, a gente trata a infecção. É uma doença evolutiva, então a gente sempre tem que estar de olho nessa paciente, orientar essa paciente em relação a isso, para ela conseguir se planejar para o futuro. Sim. Né? E quais são, então, os tipos de tratamento para endometriose? Tanto para as pacientes que não querem engravidar no momento, como nas pacientes que desejam engravidar. Naquelas pacientes que não desejam engravidar, a gente tem tentado o bloqueio, né, hormonal, para fazer com que elas não menstruem naquele momento e consegue, através disso, reduzir os sintomas, né? Faz uso de progestágenos também, como o Dienogest, que é um dos principais medicamentos assim, que tem mais eficácia, né? Tem também alguns estudos que falam sobre o uso da gestrinona, mas nada realmente consolidado, entendeu? Isso. Então, nessas pacientes... Normalmente, exatamente. Eu acho que o que a gente pode botar como mensagem aqui é que nem toda endometriose a gente vai tratar ela, né? Ela vai cirurgicamente. Você não precisa operar toda a endometriose. Mas hoje, com o informativo, você tem mais... As informações hoje chegam à sua casa com mais facilidade, né, do que antigamente. Então, ela vai ao médico, já tem alguém, uma prima, uma mãe que já teve os sintomas. E aí, então, a informação é mais aceitada. Ainda existe muita resistência a isso. Então, se eu tenho uma paciente jovem com endometriose pequena, eu vou tratar ela com bloqueio, né? E não vou operar e vou conduzir ela acompanhando a vida inteira. Aí ela está querendo engravidar, pronto. Aí tem que avaliar ela, a idade dela, os sintomas que ela tem e o desejo que ela quer naquele momento. Ela quer engravidar ou não quer engravidar? Eu quero tratar só a dor, doutor. O momento meu é só tratar a dor. Vamos avaliar o grau da disseminação da doença e de qual o status que ela se encontra com aquela endometriose. Agora, se ela quer engravidar,
a idade é um fator importante, né? Porque é uma doença que vai vai diminuir a reserva ovariana dela. Comprometendo. Né? Vai comprometer a vida. Essa mulher, toda a vida fértil, ela vai estar comprometida. Né? A doença vai envolver desde a primeira menstruação à última menstruação dela. E aquele período que ela está mais fértil, ela talvez tenha comprometimento da função ovariana, da reserva ovariana por causa da doença. Então, ó, como eu falei, às vezes a média das mulheres procurarem ter filhos, dependendo do projeto dela, foi já lá para os seus 30, 35 anos. Poxa, já está no limite ali de querer. Olha, essa paciente tem que avaliar muitas coisas aí como fator. O fator masculino, o sêmen do esposo. Vai ter que avaliar a questão das trompas, a viabilidade, ou até mesmo a hidrossalpinge, um comprometimento dessa trompa. Pode avaliar a reserva ovariana que ela tem. Mas se ela tem tudo isso muito favorável para ela, a idade é favorável, o ovário é favorável, as trompas são favoráveis, e ela quer engravidar, namoros programados de 6 a 12 meses, né? Assistido com a ideia de ter engravidar. Passou um ano e é o desejo dela engravidar, poxa, é melhor ir para a fertilização, porque você vai encurtar esse tempo aí, porque o desejo dela é engravidar. Então você tem que valorizar muito isso, o desejo dessa paciente. Agora, ela pode já ter nesse diagnóstico algumas doenças, vamos dizer, que inviabiliza até encaminhar para a fertilização. Tem um grande endometrioma que talvez comprometa a saúde desses óvulos que vai ser colhido. Ou tem uma hidrossalpinge que contamina esse útero, então terá que ser operado antes de fazer a fertilização, né? Para garantir mais sucesso. É importante falar isso que o senhor falou sobre a idade da paciente, porque isso vai, às vezes, definir a nossa conduta, né? Exato. Tentativas de 1 ano para pacientes com menos de 35 anos e 6 meses para pacientes acima de 35 anos. Aí a paciente vai chegar, tem uma endometriose e quer engravidar. A gente vai avaliar a reserva ovariana dessa paciente, porque se ela tiver uma reserva ovariana muito boa, né, que dê para a gente esperar mais um tempinho de tentativa, aí a gente segura mais um pouquinho, mas caso essas pacientes elas têm muita dor, têm muito comprometimento de dor, têm indicação cirúrgica de endometriose, por alguma afecção intestinal, por exemplo, retal, que comprometa a sua qualidade de vida. Então, a gente sempre tem que orientar essas pacientes a realizar uma reserva ovariana antes dessa cirurgia e, dependendo do caso da paciente, às vezes a gente orienta até congelar óvulos antes da cirurgia. Né, uma boa reserva. Isso, ali. porque às vezes a gente está com a previsão na cirurgia de fazer alguma alise das aderências, retirada de alguma parte da endometriose intestinal, mas também tem endometriose ovariana e às vezes a gente precisa tirar esse endometrioma, que acaba comprometendo. Hoje menos, como você falou, na robótica, a gente tem uma visão melhor da cirurgia, o nível de invasão menor. A precisão maior, né? Então, a gente acaba tirando menos tecido ovariano. Antigamente, a gente tirava muito mais tecido ovariano, e às vezes por alguma dificuldade técnica ou até o próprio comprometimento da endometriose, tirando quase o ovário todo. Então, a gente tem que orientar essas pacientes que antes a gente não tinha tanta essa informação em relação à reserva ovariana, né? Então, Mas, às vezes, né, mesmo sendo pouco invasivo, você sabe que... O risco existe, o risco né? existe porque mexer na cápsula pode causar essa diminuição, piorar o parênquima, né? E reduzir a reserva. Você tem fatores associados à própria eletrocoagulação também, que podem reduzir, né, a reserva também. Isso, então essas pacientes sempre têm que ser orientadas em relação ao congelamento de óvulo antes se for possível, antes de uma cirurgia ovariana, né, antes de uma cirurgia de endometriose, para não correr o risco de acabarem que caia muita reserva ovariana e prejudique essa fertilidade no futuro. Pegando esse gancho da cirurgia, é bom ressaltar também que a cirurgia não é o padrão ouro para o diagnóstico, né? Aquilo que não é falado, né? Deixamos há muito tempo. O nível de acurácia do ultrassom e da ressonância é de 80% a 97% dos casos, né? Então, assim, isso fica mais, a cirurgia para aqueles casos em que os exames são negativos, a sintomatologia é mais evidente, né? Isso. Porque antes, há um tempo atrás, a gente usava muito a videolaparoscopia como diagnóstico, né? Feito você falou, para fazer biópsia do tecido, que o padrão ouro era a biópsia do tecido endometrial. Né? Mas hoje, como você falou, os exames estão cada vez mais eficientes, com eficácia melhor e conseguiram dar esse diagnóstico de forma mais precoce. Né? Era um padrão fazer
Tem dor crônica, não entende bem, vamos fazer uma laparoscopia. Isso. Hoje em dia... Não, é invasão, né? É invasivo e, querendo ou não, é um procedimento cirúrgico que tem risco E anestésico. naquela tudo. época ainda fazia um drilling de ovário, né? Dava uns furinhos no ovário. Exatamente. Aí hoje em dia a gente não faz não faz tanto. mais E tem não faz que mais isso. lembrar, como a gente já falou antes, da importância de um especialista naquele exame, né? Porque não é todo mundo que sabe fazer uma ultrassom com preparo intestinal e pesquisa de endometriose. Existe toda uma preparação para ser realizada, para o médico conseguir fazer esse exame, né? Então, não é todo médico que é apto a fazer esse exame. A gente tem que sempre orientar um médico de confiança que seja capacitado para isso, né? Então, de tratamento, a gente vai ter para essas pacientes o bloqueio hormonal, nas que não querem engravidar, né? Anticoncepcional ou Acho que não querem progesteronas. até colocar um DIU, por exemplo, né? DIU DIU de hormonal de Mirena. Inclusive a Bayer mesmo, que é a fabricante, ela orienta o uso existe outro tipo, né, que é o Kailina, eles orientam o uso do Mirena para aquelas que têm endometriose, né? É uma das orientações. O Mirena, ela tem uma dosagem hormonal maior, então ele consegue bloquear mais melhor, exatamente. Algumas pacientes que assim, o DIU de Mirena, às vezes a paciente faz cistos, né? Exato. Continua tendo alguns ciclos ovulatórios, que ele inibe a gravidez por outros mecanismos. Vias, né? E pacientes que fazem muito endometrioma, às vezes não são tão beneficiadas do DIU de Mirena, por causa dessa questão dos cistos, né, que pode fazer. Exato. Mas para outras pacientes que não têm essa questão, é uma ótima forma de bloquear a menstruação. E é um método seguro, que a paciente não quer engravidar, então ela vai ficar aí 5 anos garantida, né, da gravidez, de não conseguir engravidar. Então, pode ter uma repercussão sobre a reserva? Pode, mas depois... Mas temporária, né? O implante hormonal? Tem. Na verdade, todo tipo de anticoncepcional, quando a gente, por exemplo, vai fazer um antimuleriano ou uma contagem folicular, ele diminui um pouquinho a reserva em uso de medicação. Entendi. Aí a gente orienta o paciente a suspender se for realizar essa contagem, né, se precisar, suspender temporariamente aquele método contraceptivo para depois realizar, né, a contagem. Exato. Aí, pode diminuir mais ou menos 30% da reserva, dependendo do tipo de anticoncepcional que você está usando. O Mirena, ele diminui um pouquinho menos, né? Que ele tem ação mais local. Entendi. Mas pode diminuir um pouquinho. Aí a paciente, às vezes, vai dosar. Por exemplo, eu caí nessa besteira, né? De fazer meu antimuleriano. E aí? Em uso de Mirena. E deu um e pouquinho. Aí eu, eita danado. Eu acho que tá melhor. Tirou a Mirena, resolveu. Eu tirei, já engravidei logo, pronto. Era fake news. Foi. Aí, na época, a doutora Altina, até conversei com ela, ela fez, mas você tá usando Mirena, você não tem necessidade de você estar se preocupando com isso agora. Aí, pronto, só foi... Tirar e resolver. Resolveu, engravidou. Mas assim, pra gente, essas pacientes têm que estar orientadas isso, porque às vezes elas dosam, tá na moda de fazer tristes, exame, né? Dosei o antimuleriano, que hoje em dia a gente fala muito sobre ele, mas não tá usando anticoncepcional, não sabia que tinha que suspender, enfim, tem que orientar a paciente disso, né? Entendi. E fora... A gestrinona que a gente estava falando, mas no início do podcast, ela tá meio que off-label ainda o uso, né? O pessoal tem usado muito, eu até fui para um curso agora recente lá em São Paulo sobre DIU, inclusive, e eles estavam falando em relação à utilização para fins de endometriose, né? O DIU, no caso Mirena, e aí comentaram também sobre a gestrinona, mas assim, não tem nada consolidado, como eu falei, assim, que não tem muita evidência científica forte, né? Entendeu? Estudos randomizados. Os resultados, né? Assim, a gente escuta dos colegas, tudo, mas do ponto de vista científico, que é o que a gente tem que se balizar e seguir, né? A gente não tem esse respaldo, entendeu? Para passar. Isso. E quais são as principais indicações cirúrgicas de endometriose? Quando a paciente já chega para você, na maioria das vezes, com essas indicações, né, de cirurgia, e quais são as principais indicações cirúrgicas? Pois na realidade, a endometriose eu não curo, né? Mas eu posso melhorar ela, né? Boa parte vai assim, intratabilidade clínica e ela tem dor, né? Eu não consigo usar nenhum método desses que entre bloqueios para impedir... Mesmo usando, a paciente se permanece com muita queixa. Tem né? muita queixa. Um achado de imagem, né, sugestivo de endometriose, mas que confunde com câncer. Uma imagem estranha, porque é uma doença que infiltra os órgãos, né? Então, parecido com o câncer.
E quando você tem endometriose profunda invadindo outros órgãos, como bexiga, ureter, né? Intestino, e pode conduzir obstruções intestinais. Já operei em condições de obstrução intestinal causada por endometriose. Na urgência. Né? E eu jurava que era câncer. Isso não é possível, né? Aí, quando chegar eu fui a esse ponto, né? Exatamente. Chegou ao ponto de chegar a obstruir o intestino, o reto, pela infiltração retal. E aí a gente indicou a cirurgia, né? Mas aí, a surpresa é que no pós-operatório, assim, era endometriose. Assim, a gente acha bom que a endometriose não é um verdade. câncer, mas a gente se surpreende, porque, como você falou, né? É uma doença benigna que se comporta como maligna. É verdade, né? é verdade. Pode confundir a gente, pode causar essas queixas na paciente de obstrução, tanto intestinal, como quando atinge o ureter, lesão renal, né? Exatamente. E a questão do ureter é muito frequente, porque a infiltração do nódulo, geralmente, ele fica no compartimento posterior bem comprometido, né? E, geralmente, a esquerda, o ureter esquerdo, na grande maioria, um tempo cirúrgico dessa cirurgia se envolve em liberar os ureteres, que a gente chama de ureterolise, né? E eu vou dizer que a cirurgia para endometriose a gente tem modificado. Não existe nem esse código, né? Mas a gente faz como se fosse para o câncer, né? Uma peritonectomia. A gente tira o peritônio. Não existe mais aquele conceito de fazer, né, de queimar um foco de endometriose. Né? O que é superficial pode se transformar mais profundo se eu queimo um foco de endometriose. Na realidade, você tira toda aquela pelinha que a gente recobre o peritônio, que é o peritônio, né, que recobre os órgãos da pelve, e sai tudo inteirinho, tirando todos os focos né? É como se fosse um shave peritoneal, né? Shave peritoneal. Tirou tudo da bexiga, do ureter, da pelve, e que se por acaso um desses focos envolver envolvimento intestinal mais profundo, a gente tem, como é uma doença benigna, né, comportamento benigno, a gente restringe, não trata ela como um câncer, né? Eu já operei alguns pacientes e, olha, achava que eu era um cirurgião, né? Porque há um tempo atrás dizia que aquela pelve é congelada. Ninguém entra nessa pelve. Assim, rapaz, a gente faz via laparotomia, né? Abrindo, sem ser por vídeo, robótica. Difícil, cirurgia muito difícil. Rapaz, não tem como fazer, não. Tem que deixar do jeito que tá, porque pode ter complicações, né? Aí, bom, a gente começa a ter... Eu tive um treinamento com um colega ginecologista muito bem formado. O camarada é expert, o CRISPR, né? Cláudio CRISPR, do Rio de Janeiro. Professor CRISPR. Passei um tempinho com ele treinando lá em Juiz de Fora, né? Eu formei no Rio de Janeiro, né? Na minha formação é toda do Rio. Então eu tinha um contato com ele. E aí a gente percebe lá que a endometriose tem um outro jeito de operar. Aquela pelve não é bem congelada. A gente tem alguns caminhos que vão te facilitar aquela cirurgia. E por isso que eu acho que a cirurgia mudou a forma de operar, a robótica melhorou mais ainda, e tipo assim, você vai ter que procurar alguém que faça essa cirurgia, porque a cirurgia, quando não bem feita, né? Ela pode lesar estruturas, e até quando há comprometimento intestinal, né? Como eu fiquei... fazia ressecções, parecia um câncer, né? Tirava um segmento enorme de intestino, limpava toda a pelve, ficava limpa a pelve. Mas a cirurgia agressiva pode conduzir riscos de disfunções intestinais, sexuais, urinárias, né? Então, hoje, quando você trata a endometriose, que é uma doença benigna, você resseca o que está ali, só a doença. Aquela parte da doença mesmo, né? Exatamente. Pode ser um shave, um raspado do intestino, pode ser uma discoide, ressecar só um pedaço do intestino, um disco dele. Um tratamento mais dirigido, né? Dirigido, menos focado. agressivo. E raramente você indica uma ressecção intestinal. E quando faz a ressecção intestinal, só tira um segmento muito curto do intestino envolvido. Porque ela se comporta como maligna, mas não é. Então, a gente não pode tratá-la como maligna, tem né? Casos até que se faz a neurectomia, né? Não, secção de alguns... O plexo, na verdade, isso é uma discussão com os auditores dos planos, né? Porque a gente pede lá ureterolise, pede isolamento dos nervos do plexo hipogástrico direito e esquerdo, né? Porque se você não faz esse isolamento e antes de fazer a ressecção de todo o peritônio e do segmento envolvido do intestino, centralizando a lesão, você termina que pode gerar uma disfunção nessa paciente. Olha, a mulher, vamos lá, seus 40 anos, já tem seus filhos, mas sofre de dor, né? Aí tu opera, faz uma cirurgia extremamente agressiva, mas limpa toda a pelve. Tá bem? Tá bem. Mas eu, doutor, só vou ao banheiro quando faço lavagem. Veja. Eu agora estou indo ao banheiro, mas eu tenho que fazer
Eu só posso urinar quando eu coloco um catéter para esvaziar a minha bexiga. Uma bexiga neurogênica desenvolvida por uma lesão neural. Então, quando a gente coloca lá como pedido de código, é para evitar complicações cirúrgicas, né? Complicações sérias que podem vir dessa cirurgia. E causar repercussões, impactos na qualidade, Na de, qualidade vida de vida da paciente, Estou né? curada da doença, é uma doença infinita. Tá sem dor e agora tem que ficar botando sonda para fazer xixi ou fazer lavagem sempre para ir no banheiro. Então, E já era uma doença que em 50 anos eu não tenho mais endometriose, estou curada. E o doutor fez com 40 anos uma cirurgia dessa. Eu estou há 10 anos e a minha vida inteira vou conduzir isso. isso. É uma questão de planejamento e está sendo operada por um profissional habilitado. Né? Isso. E eu diria, não só operada, mas o conceito da cirúrgico hoje é multidisciplinar, né? Tem que ter o ginecologista, tem que ter o cirurgião, o nutricionista. Né? É um tratamento mais holístico, né? Você tem que ter uma equipe mais completa. Uma fisioterapeuta pélvica, pós-operatório. A fisioterapia, hoje em dia a gente usa muito a fisioterapia pélvica, né? Tanto para melhorar esse manejo da dor da paciente, que a fisioterapia pode ajudar bastante essas pacientes, e também no pós-operatório também, né? Que pode ajudar a restabelecer a função daquela pelve, daquela paciente. Então, esse manejo interdisciplinar, multidisciplinar é importantíssimo, tanto de cirurgia... No consultório também é bem interessante, que já tive casos de paciente que depois de operar, voltou, aí disse, doutor, então tá resolvido, né? A gente resolveu, tirou os focos. Então agora eu vou voltar a comer como eu estava comendo, não sei o que, tá entendendo? Então, assim, o tratamento é uma continuidade. É como o doutor Maxwell falou, em relação à cura, a gente não vai conseguir estabelecer muitas vezes a cura, mas consegue trazer de volta a qualidade de vida, né? Só que se essa paciente ela não tomar para si a responsabilidade, não é, de manter isso, de manter bons hábitos e mudança do estilo de vida, não é, e alimentação adequada, de fazer esses exercícios, essas atividades, então ela vai continuar, ela predisposição ela já tem, ela vai voltar a desenvolver, né? A doença, né? Os focos de endometriose. Como é uma doença progressiva, né? Não tem cura, então assim, vai ser o resto da vida tendo que manter esses hábitos saudáveis, né? Que assim, mal não vai fazer, né? Não, com certeza não. Eu vejo muito isso também quando a paciente chega assim, doutor, eu quero tirar o útero. Aí mas a doença não está no útero. Muitas vezes, quando não é adenomiose, quando não é endometriose do útero, assim, os focos estão... Porque elas sofrem tanto com a dor que elas querem acabar de qualquer forma com aquilo. Então, na cabeça... alça, entendeu? Aí, não, quero tirar o útero. Se você entende que se tirar o útero não vai resolver o problema, porque... Assim, os outros focos que estão no peritônio ali no intestino vão continuar existindo. O comprometimento de alça, ela tem melena, que é um dos sinais que a gente fala muitas vezes, né? Hematoquesia, né? Que é o sangue retal, né? Durante o período menstrual, ela tem sangue nas fezes, que isso aí também acontece nos comprometimentos mais fibróticos, né? Da endometriose. Então, quando a gente pega nesse nível, aí ela quer tirar o útero, porque realmente é desesperador, ninguém está dizendo que não é, e eu quero tirar o útero para resolver, só que é uma tentativa de resolver de uma forma que não vai resolver, né? A gente até entende, né? Porque é um sofrimento de vida, né? Demorou 7 a 8 anos ela chegar a esse diagnóstico. E quantas vezes ela não foi para a escola, não foi para o trabalho, e uma dor normal, e fez talvez exames que não chegaram à conclusão do que ela tinha. Então, essas pacientes são muito carentes, né? E querem uma solução talvez mais imediata. Agora eu já sei o que eu tenho. Se eu tirar, eu estou curado. Não resolveu o problema. E é como também essas pacientes terem muito componente ansioso, justamente por causa dessa dor, né? Tem transtorno de ansiedade, depressão, justamente já por esse sofrimento todo, e todos esses anos sem diagnóstico e sentindo dor. Então, é também comum essas pacientes apresentarem esses outra coisa interessante também, outra coisa interessante também é que essa dispareunia que ela tem, muitas vezes impacta diretamente na fertilidade, porque reduz o número de vezes que ela vai ter a relação. Porque a relação é desconfortável, há uma queda na qualidade de vida nesse sentido. Consequentemente, a gente vai não é fértil, mas na verdade ela não consegue estabelecer a relação, muitas vezes para no meio da relação, por conta da dor que sente, né? Isso. Em decorrência da endometriose, né? Exatamente. Então, são vários fatores que a gente precisa tratar nessa paciente, né? A dor, a alimentação. A gente teve até um podcast já sobre a alimentação e a fertilidade. A gente falou um pouco da dieta anti-inflamatória, que muitas pacientes se beneficiam, né? Muitas pacientes com endometriose e outras patologias se beneficiam. E a fisioterapia. Então, assim, é uma paciente que precisa de uma equipe
para ajudá-la, né? Então, a gente tem que sempre orientar essas pacientes a sempre procurarem ajuda e falar que dor não é normal, pode ser comum, Exato. mas não é normal sentir muita dor a ponto de incapacitar essa paciente. Então, um dos principais sintomas é dor. Então, tem que sempre atentar essas pacientes em relação a isso. Perfeitamente. Né? Vocês têm mais alguma contribuição para fazer? Mais algo que queira falar em relação à endometriose? Eu só ressalto o papel da nutrição, sabe? Assim, que realmente tem que ser valorizado, né? Porque muitas vezes no consultório, eu digo isso com minha impressão clínica, a paciente chega e diz, não, mas eu como bem. Não come bem, né? Se ela comesse bem, talvez não tivesse os sintomas que tem, entendeu? Então, assim, a gente acha que entende o que é inflamatório ou não inflamatório, mas deve, de fato, buscar esse profissional que é habilitado para isso, que entende exatamente e consegue direcionar, não é? Porque eu acho que isso é a gênese de tudo, né? Se ela, claro, a gente levou em conta a questão imunológica, a predisposição genética, mas a gente está suscetível ao fator ambiental. Então, quando a paciente passa por menos processos inflamatórios, assim, se inflama menos na alimentação, acredito que os sintomas tendem a ser mais brandos, né? Eu acho que o foco, né, é um conceito interessante, novo, né? Esse negócio. E alguns pacientes ficam assim, nutrição, doutor, o que tem a ver com a nutrição, com os meus estados? Mas tem tudo a ver, né? A sua relação com o meio é a boca, né? É o que você come, né? E você tem uma doença que vai te atingir porque você nasceu com essa predisposição. Então, tem uma alimentação, e é uma doença inflamatória, né? Que ajuda a não estimular a inflamação, né? Ou até mesmo, como o Vandelson falou no início, comentou de um fator que pode piorar a doença. Não é um perfil comum, mas a obesidade com a endometriose existe, né? E o fator do paciente obeso já é um fator inflamatório que induz isso. Então, eu falo o seguinte, hoje um paciente que vem para tratamento, seja cirúrgico já, porque já me procura como cirúrgico, porque já vem encaminhado para isso, mas a questão da nutrição, olha, você tem que passar primeiro a nutrição, ver teu hábito alimentar, até mesmo para suplementar, porque tem muitas suplementações que você tem que fazer para conduzir esses estados menos inflamatórios, né? Perfeito. Deficiência de vitamina D é muito comum hoje em dia, né? E você trata a vitamina, né, como se não tivesse nada, né? Nenhuma função, né? Tem funções Acho importantes. que é só o comprimidozinho de vitamina, assim. Que vai resolver, né? Mas toda essa questão do acompanhamento nutricional realmente é importante. Então, eu queria agradecer a vocês por terem se disponibilizado a participar aqui do episódio. Eu queria que vocês falassem um pouquinho das redes sociais de vocês, para o pessoal seguir e procurar vocês nos meios. Eu uso muito o Instagram, né? O Instagram é o Dr. Maxwell Stanford. Pronto. É a minha conexão com vocês. Eu também uso muito o Instagram, Dr.Vandelson Rangel.